Segundo Reis 18. Ora, sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo a Zera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor era com ele, para onde quer que saísse prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria, e recusou servi-lo. Feriu os filisteus até Gaza e os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria, e a cercou e, ao fim de 3 anos, tomou-a. No ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Depois o rei da Síria levou Israel cativo para a Síria, e os colocou em Ala, e junto ao Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas violaram o seu pacto, nada ouvindo nem fazendo de tudo, quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Pelo que Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, cortou das portas do templo do Senhor, e dos umbrais, o ouro de que ele mesmo os cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo este enviou de Laquis Tartã, Rabsares e Rabsaqué, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram, e vieram a Jerusalém. E, tendo chegado, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Havendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Dizes são, porém, palavras vãs a conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Estás confiando nesse bordão de cana quebrada, que é o Egito, o qual, se alguém nele se apoiar, entrar-lhe-á pela mão e a traspassará, assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, então, poderias repelir um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Porventura teria eu subido sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaqué: rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fales na língua judaica, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Rabsaqué, porém, lhes disse: porventura mandou-me meu senhor para falar estas palavras a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco hão de comer o seu excremento e beber a sua urina? Então, pondo-se em pé, Rabsaqué clamou em alta voz, na língua judaica, dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria.
Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo, e saia a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de azeite de oliveiras e de mel. Para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, quando vos envenena, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, de Enediva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? O povo, porém, ficou calado, e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara, dizendo: não lhe respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque, segundo Reis 19.